Maravilha. Bom dia a todos. É bom dia ainda? Bom, então, muito bom dia a todos. Primeiro, pessoal, expressar minha alegria de estar aqui em Palmas, de retornar aqui ao Tocantins. Eu estive aqui há 6 anos atrás, então é a segunda vez que eu venho aqui. Encontro uma cidade muito bela, um povo muito acolhedor. E, obviamente, aqui em especial ao nosso presidente do CDE, o Rogério, e ao Moisés, o nosso diretor superintendente aqui, que representam os dois, todo o corpo diretivo, todo o corpo de conselheiros, todo o corpo técnico do SEBRAE de Tocantins, que tem um trabalho realmente, eu diria para vocês, de destaque no cenário dos SEBRAEs UFs. Aqui a integração que existe entre o Conselho de Desenvolvimento Estadual, entre a diretoria executiva, isso é muito positivo. A gente sempre tenta, dentro desse contexto, fazer a melhor interlace entre perfis complementares, que é a mesma coisa que a gente faz no Nacional. No âmbito do Conselho Nacional, nós temos o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Taves, que é o nosso presidente. Lá no âmbito nacional, a gente chama de CDN, que é o Conselho Deliberativo Nacional. E temos na Direx o nosso presidente Carlos Mérez, são os 3 diretores do Nacional, assim como em todos os estados. Então temos o diretor-presidente Carlos Mérez, o diretor técnico Bruno e eu como diretor de administração e finanças. Basicamente a estrutura que se espelha em todo o Brasil. E a gente está dentro de uma construção bastante, eu diria, abençoada, que é a gente poder identificar no SEBRAE que o Brasil precisa. Ou seja, a gente tem que estar cada vez mais em sintonia com tudo que a sociedade brasileira espera da gente. E aí a gente só não pode correr um risco, que é da gente construir ou aperfeiçoar o SEBRAE que a gente acha que o Brasil precisa. Então, dentro desse tocante, é fundamental a gente fazer um diálogo ampliado e, dentre várias outras pautas que acontecem simultaneamente, essa pauta em específica é uma pauta que a gente está chamando de agenda dos estados. Esse é o 8º estado dentro dessa específica pauta, fora os outros dessas pautas que acontecem, conforme eu falei, também simultaneamente. Esse é o 8º estado que eu tenho a alegria de visitar, de conversar, de trocar ideias com a imprensa local, de visitar e conversar e ter uma reunião de debate com os conselheiros do respectivo Conselho de Desenvolvimento Estadual, que aqui o Rogério muito bem lidera, de ter a oportunidade de conversar com a Direx, que aqui o Moisés muito bem lidera, juntamente com o Jarbas e juntamente com a Eliana, conversar, dialogar com todos os colaboradores de cada um desses SEBRAEs. Isso é uma agenda para a gente que ela é básica, ela é obrigatória. A gente tem que conversar com todos esses atores e a gente está fazendo isso. Hoje à tarde nos reuniremos com todos os colaboradores aqui do SEBRAE de Tocantins, nessa grande discussão, onde a gente quer, acima de tudo, ouvir as pessoas, para a gente tentar, nas políticas nacionais, a gente espelhar essa realidade dos estados. Vamos até o final de julho, ano que vem, concluir as 27 unidades. Nós estamos, vamos encerrar o ano com 10, e nós estamos agora no dia 17 de novembro, com a bênção de Deus, completando 7 meses de gestão, porque a primeira gestão, a primeira diretoria que foi iniciada, iniciou esse mandato de 4 anos, ela foi substituída pela diretoria atual no dia 17 de abril desse ano, desse corrente ano. Então, essa construção, eu queria só destacar para vocês que a gente, no âmbito da diretoria de administração e finanças, a gente fez, até o presente momento, 7 reuniões plenárias com todos os diretores do Brasil e vamos encerrar o ano com 8. A 8ª vai ser no dia 3 de dezembro. Nós construímos em conjunto 22 deliberações. E dentro dessas 22 deliberações, elas são um afunilamento de 24 proposições iniciais, que a gente consultou todos os 81 dirigentes do Brasil, todos os SEBRAEs UFs, e eles entenderam que a gente deveria priorizar essas 22 naquele momento, neste momento, e deixar essas 2 para o momento seguinte. Então, essas 22 deliberações, elas nos dão a possibilidade de obter conquistas de curto e médio prazo que possam nos dar fôlegos para chegarmos, incentivo, fôlego, para chegarmos às conquistas mais estruturantes e de mais tempo de maturação que serão necessárias para o SEBRAE como um todo.
E aí, queria só reiterar, dizer para vocês que eu brinco, dizendo que a gente, dentro do Sebrae, a gente está desenvolvendo e praticando cada vez mais o verbo amar, que é a gente poder disseminar dentro da instituição uma cultura que seja baseada na alegria, primeiro ato, o lúdico, ele é extremamente importante para a gente, principalmente em ambientes desses que a gente vive hoje, de complexidade, de incerteza e tudo mais. Fazer tudo com base na meritocracia, entidade que privilegia panelinhas em detrimento de mérito, é uma entidade fadada ao fracasso. Então nós não podemos, em hipótese alguma, cairmos no risco de deixarmos que isso aconteça, pelo menos não sob o nosso olhar. Se a gente não estiver conseguindo identificar, se a gente for incompetente para não identificar, menos mal, é uma incompetência. Mas se a gente identificar e fizer vista grossa, aí é dolo e aí é inadmissível. Então, alegria, meritocracia. O segundo vai de austeridade. Eu entendo que o sistema S como um todo, o Sebrae em específico, e todas as instituições, todos os governos, governo federal, governo estadual, os governos municipais, todos nós temos a obrigação de termos gestões cada vez mais austeras, cada vez mais no sentido de valorizar cada recurso que a gente administra e analisar como é que está o impacto disso lá no nosso público-alvo. E aí vem o R do AMAR, que são os resultados. Tem que ser uma entidade determinada para os resultados. Como é que nós estamos impactando efetivamente o nosso público-alvo, que hoje, em âmbito nacional, são 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários no Brasil inteiro. O Sebrae, para que os senhores possam ter alguns números, teve uma arrecadação no ano passado de 3 bilhões 424 milhões de reais. Esse dinheiro é arrecadado pelo Sebrae Nacional, ele é arrecadado pela Receita Federal do Brasil, que repassa ao Sebrae Nacional. Então repassou no ano passado, repetindo no ano 2018, 3 bilhões 424 milhões de reais. O Sebrae Nacional pega esses recursos, imediatamente ele repassa 65% para todos os Sebrais UFs, ou seja, para os 27 Sebrais estaduais, e dos 35% que remanesce lá no seu caixa, ele utiliza de uma série de outras maneiras, mas do ponto de vista da destinação total aos estados, no ano passado chegou a 80%, ou seja, de tudo que o Sebrae Nacional arrecadou, ele repassa na formulação do que é chamado de CSO e de CSN, que são as contribuições social ordinária e contribuição social nacional, repassa logo 65%, sendo 45% determinado pela lei, 25% determinado pelo Conselho Deliberativo Nacional. Mas ao longo do ano, o Sebrae Nacional continua avaliando uma série de outros projetos propostos pelos estados, e aí, quando a gente coloca esse valor também na conta, você vê que no ano de 2018, 81% dos recursos que chegou ao Nacional foram destinados para o Sebrae UFs, tendo remanescido 19% do Sebrae Nacional. Então, em rápidos números, basicamente esses são os números do Sebrae. Apenas dentro desse mesmo contexto dos números, dizer que essa nossa arrecadação ela vem de 494 mil médias e pequenas empresas do Brasil inteiro. Então, a gente está nessa luta, encerro por onde eu comecei, de construir, de entregar o Sebrae que o Brasil precisa, sob sempre essa atuação na ponta, onde efetivamente a coisa acontece, e é o diferencial do Sebrae, no Sebrae UFs. Aqui o nosso presidente Rogério, o nosso diretor superintendente Moisés, que muito bem lideram, tá certo, aqui o grupo do Sebrae. Fico 100% ao dispor dos senhores e das senhoras para qualquer questionamento adicional que eventualmente a gente possa responder. Eduardo, se me permite só complementar, vocês ouviram o diretor comentar os números da arrecadação e o mecanismo de repasse do Sebrae Nacional, das UFs. Eu vou só complementar para que os senhores tenham noção de que o Sebrae Tocantins acaba sendo muito beneficiado por essa forma, esse mecanismo de repasse colocado pelo Sebrae Nacional. O
SEBRAE, se dependesse apenas da legislação, o SEBRAE se dependesse apenas da legislação, o mecanismo de repasse da legislação, nós teríamos aqui, no nosso orçamento, 0,6% do orçamento total do SEBRAE. Com essa equalização que a diretoria propôs através do CDI para a distribuição de recursos, nós hoje recebemos 1,5% daquilo que é arrecadado, ou seja, o SEBRAE no Tocantins é beneficiado por uma espécie de subsídio cruzado que existe entre a arrecadação do Nacional e das UESs. Isso mostra que qualquer diminuição, por alguma razão, desse orçamento vai impactar diretamente as menores unidades, que somos exatamente nós aqui do Norte e o Tocantins entre eles. Então, é só para que vocês tenham uma noção aí de que o Tocantins tem feito o que o SEBRAE vem conseguindo fazer aqui, graças ao empenho da diretoria e do CDN, que reconheceu que tinha que destinar um pouco mais, uma fatia maior dos recursos que lá são arrecadados. Então, só para complementar isso, muito obrigado. E um outro número que mencionou que são 15 milhões e meio de CNPJs no Brasil, são CNPJs no total. Aqui no Tocantins nós temos 154 mil, ou seja, 1% desse número. Exatamente 1%. Era isso. Só queria concluir e também fazer mais um anúncio, que nós estamos aí, e convido vocês, depois que a gente sair daqui, se quiserem pegar algumas imagens, nós vamos fazer a apresentação da nova sede, do projeto da nova sede do Conselho de Desenvolvimento do Estado, do CDE. Então, esse prédio aqui é alugado, nós vamos ter uma sede própria na frente da Ravan, ali na PL9 e a NS2, NS1, onde numa obra perto de 3 milhões de reais, totalmente moderna e sustentável, telhado verde, a captação de água da chuva, energia fotovoltaica, iluminação natural, vai ser um modelo de edificação futurística e sustentável dentro de um novo contexto, que é o contexto de uma preocupação ambiental. Então, nós estamos lançando, o SEBRAE Nacional nos autorizou a executar a obra, com o empenho do nosso diretor administrativo e financeiro, Eduardo Diogo, conseguimos pautar e, obviamente, ter essa aprovação. E hoje a gente já inicia já o processo formal de construção da obra. Você anunciou que o diretor teria anunciado coisas algumas sobre o Tocantins, questão é orçamentária, recursos financeiros? De fato, orçamentariamente, o Tocantins tem algumas rubricas e, obviamente, tem o seu orçamento e essa participação do SEBRAE Nacional. O SEBRAE Nacional tem vários produtos novos que estão sendo discutidos e lançados, e o Tocantins se insere nesses produtos do SEBRAE Nacional, e uma das formas colocadas foi justamente esse nivelamento. Há uma preocupação do SEBRAE Nacional em fazer com que os estados, que às vezes não têm uma arrecadação dentro do nível necessário para se desenvolver um trabalho mais efetivo, que possa se nivelar. E aí, dessa forma, nós somos altamente prestigiados pelo SEBRAE Nacional, tendo um estado que está sendo nivelado dentro do Brasil. Mesma sensação que você põe o pé na porta do SEBRAE São Paulo, você está tendo a mesma sensação em botar o pé na porta do SEBRAE Tocantins. Complementando essa resposta, Luiz, o SEBRAE, se a gente puder comparar o orçamento deste ano, no SEBRAE, que foi de 61 milhões executados, a gente espera chegar ao final, 62 milhões no final do ano, executando. Para o ano que vem, a gente já tem uma previsão de 71 milhões, ou seja, um aumento superior a 10%, graças ao apoio que a diretoria do diretor Eduardo deu ao SEBRAE. E uma coisa interessante é que esse acréscimo de 9 milhões de reais, superior a 10% do nosso orçamento do ano que vem, é para uma rubrica que vai atender na área de políticas públicas aqueles empresários menores, os MEIs, aqueles que não teriam acesso, ou sequer têm condição de ter acesso aos instrumentos mais sofisticados do SEBRAE. Então, nós vamos, dessa vez, sair do circuito dos grandes municípios, que a gente já tem ali um rol de atividades que contempla, que a gente precisa fazer, e vamos para os municípios menores,
buscar aqueles pequenos empresários que não fazem parte aí desse circuito, vamos dizer assim, mais comum do atendimento do SEBRAE. Então essa sim é a grande notícia, uma das grandes notícias que o diretor Eduardo nos trouxe, que é a aprovação dessa verba para o ano que vem, que vai realmente dar assim, uma alavancada na atuação do SEBRAE, sobretudo naqueles municípios mais afastados e menores do nosso estado. Sim. Qual é a previsão de orçamento? 71 milhões e uns quebrados. Já falou em relação a 22 medidas para a mobilidade, você pode detalhar um pouco para a gente como vai ser e como ele afeta o estado do Tocantins? Muito bem. Essas 22 deliberações, elas estão todas contidas no nosso PPA. Elas são todas coordenadas por meio de 9 grupos que são liderados pelos diretores dos estados. E eu posso mencionar algumas dessas iniciativas para você. Primeiro, a criação de uma grande central de serviços compartilhados, porque a gente tem uma organização, o SEBRAE, que precisa tirar o melhor proveito, no melhor sentido da palavra, de toda a sua escala, para vocês entenderem o SEBRAE é nacional. O SEBRAE, o sistema SEBRAE, tem ao todo 37 mil pessoas do que eu chamo de ecossistema SEBRAE no Brasil inteiro. São 1.872 pontos de atendimentos físicos no Brasil inteiro. O SEBRAE, obviamente, está em todos os estados. E essas 37 mil pessoas, de 7 mil colaboradores diretos, 8 mil consultores, agentes locais de inovação, diversas outras tecnologias, estão dentro desse ecossistema. E a gente tem que tirar o melhor de toda essa economia de escala que existe dentro do sistema. Então, uma central de serviços compartilhados é uma das iniciativas. Outra iniciativa que eu entendo que seja fundamental para o futuro do SEBRAE é o SEBRAE Data. A gente tem o objetivo de fazer dentro do SEBRAE um grande instituto de pesquisa, onde a gente possa ter condição de não só parar com o gasto interno que o SEBRAE tem de pesquisas, ou seja, fazer pesquisa para consumo e prova. Cláudio, por favor, você daqui, meu caro amigo. Cláudio é o nosso presidente da base, associação que reúne todos os dirigentes dos SEBRAEs estaduais, e também conselheiro nosso do SEBRAE Nacional. Então a gente tem o intuito não só de gerar economicidade para o sistema, e também no sentido de poder obter recursos próprios e cada vez mais ocupar espaço na sociedade também dentro desse braço, certo, de um instituto de pesquisas. Tá? A gente acredita que a gente tem condição, por conta dessa rede, né, de ter um instituto de pesquisa no Brasil novo, para poder dar atenção às pessoas, para poder suprir a sociedade com um nível de credibilidade e de confiabilidade que o SEBRAE processa e confere a todas as suas ações, principalmente no SEBRAE do UFSC, que é onde a gente está presente e aparece mais para as pessoas, obviamente, que é ali que a gente faz acontecer. Rogério, uma curiosidade minha: em quantos municípios tocantinenses o SEBRAE está presente? Quantas pessoas estão envolvidas? Nós temos 9 escritórios regionais, né? E esses escritórios regionais fazem a cobertura do estado todo, dividindo os municípios por regionais. Então, esses escritórios centralizados nos dá uma mobilidade maior, uma vez que atender 139 municípios é uma capilaridade intensa, né? Então é algo que se tem que se fazer no esforço até pelas distâncias do Tocantins. Então essa estrutura do SEBRAE contempla todo o estado, e agora essa preocupação da diretoria do SEBRAE em poder ter projetos exclusivos para aqueles que ainda não conseguiram ainda estar ao alcance do SEBRAE. Esse é um dos grandes desafios dessa diretoria muito bem capitaneada aí pelo nosso superintendente Moisés. Então são 9 regiões. Uma coisa interessante aqui, são vários tipos de ação. Aqueles que são dirigidos, aquelas que são dirigidas diretamente às empresas, e aí cursos, consultorias e diversas tecnologias, como disse o Dr. Eduardo. E lá a gente é mais demandado por eles do que nós próprios buscamos. Mas existe também um outro rol de ações, que são as ações voltadas para políticas públicas, em que a gente tenta capacitar, entre aspas, aparelhar melhor as
para criar um ambiente de negócio melhor e mais amigável para os pequenos negócios. Então, nesse aspecto, eu posso dizer com segurança que o SEBRAE tem atingido 139 municípios do estado do Tocantins. Basta pegar um único indicador, que é quantos municípios já tem a lei da micro e pequena empresa regulamentada? Os 139. Nós temos 200 agentes de desenvolvimento treinados espalhados no Tocantins. Se não me falha a memória, o número atualizado eu vou fazer daqui a pouco, mas nós temos hoje 64 salas do empreendedor já espalhadas também no Tocantins. E o que é uma sala do empreendedor? É uma sala em que a prefeitura disponibiliza a estrutura e o SEBRAE tribula com pessoas treinadas pelo SEBRAE ou com pessoas do próprio SEBRAE para atender diretamente lá na ponta aqueles empresários que não teriam condição nunca de se deslocar nem a sair do município próximo para ter um atendimento dentro de uma sala do SEBRAE, dentro da estrutura do SEBRAE. Então eu fico feliz de dizer isso. A gente tem um trabalho assim, tijolinho após tijolinho, mas hoje nos coloca com a estrutura capaz de atender os 139 municípios do estado. Eu queria perguntar para o diretor nacional, a gente está vendo o novo governo fazendo mudanças em diversas áreas, né? Jornalismo, SAs. Com relação ao SEBRAE, existe alguma coisa no governo federal que esteja pleiteando mudanças do SEBRAE? Se está, o que o SEBRAE está fazendo em nível nacional do ponto de vista político para que isso ou ocorra para melhor, ou se for para tirar o orçamento, que não ocorra? Existe alguma coisa nesse sentido? Posso dizer para você o seguinte: primeiro, que a gente tem muita tranquilidade com relação a esse assunto. Eu particularmente entendo que qualquer coisa que venha a acontecer nesse sentido vai ser didático para todos nós. Posto isso, do ponto de vista teórico e conceitual, até o presente momento a gente já teve vários cenários, várias possibilidades foram ventiladas. E aí o presidente Cláudio Mendonça da base, Moisés também, Rogério estão bastante a par disso. Cláudio, além de ser presidente da base, é o diretor superintendente nosso no Mato Grosso do Sul. E o Cláudio também tem acompanhado bastante isso. Então, a gente já teve vários cenários, várias possibilidades foram ventiladas. De caso concreto, de definição absoluta até o presente momento, ainda nós não temos. Então, eu diria para você que isso são conversas que estão em curso, são possibilidades que estão sendo debatidas, e no momento em que houver um entendimento conclusivo desse tocante, será dado efetivamente o encaminhamento ao assunto. Mas o SEBRAE também tem alguns deputados, senadores que defendem as bandeiras do SEBRAE lá em Brasília. Eu diria para você que existem vários deputados e senadores que defendem a bandeira dos micro e pequenos empreendedores do Brasil. Nós temos a frente parlamentar, tanto na Câmara como no Senado. Aliás, a frente parlamentar mista é coordenada pelo senador Jorginho Melo, a frente parlamentar das micro e pequenas empresas. Vários estados têm as suas respectivas frentes parlamentares, correto, Júlio? Várias câmaras municipais também as possuem. Inclusive, quando eu estive no estado do Espírito Santo, na reunião da Assembleia, onde foi exatamente o momento ali da criação da frente parlamentar no estado do Espírito Santo, eu incentivei que a gente pudesse ter isso também nas casas dos legislativos municipais do Brasil afora. Porque, afinal de contas, eu entendo assim, que existem várias bandeiras que nos separam, mas que a gente deve conversar sobre elas para poder minimizá-las, mas que o empreendedorismo é uma bandeira que une a todos nós. É difícil você encontrar alguém que vá professar contra o empreendedorismo. E o SEBRAE nada mais é do que um instrumento para se chegar ao empreendedorismo cada vez mais exitoso, para a gente disseminar essa cultura do nosso país, para que a gente possa colocar, pessoal, entendo eu, o nosso país cada vez mais na rota da prosperidade. Para isso a gente tem que ter dois substantivos que eu tenho de modo muito assim, brincalhão, jogado eles para nossas avaliações com muita seriedade, que é a fraternidade, a prosperidade e a felicidade. Nós podemos contribuir aí na construção de uma sociedade mais fraterna, onde a gente possa encontrar o caminho da prosperidade, que o desenvolvimento econômico é fundamental para a gente. E, acima de tudo, termos nós, na nossa sociedade, seres, irmãos e irmãs nossas cada vez mais felizes, porque eu acho que esse é o objetivo maior de todos nós. Obrigada, diretor. Como o presidente já fez, para estarem lá na sala